Oi, gente, tudo bem? Aqui é Helena Marques, eu sou astróloga, taróloga e numeróloga do Donde Fluir. Sejam muito bem-vindos a esse vídeo e eu vou falar sobre o ano pessoal 8. É esse o seu ano pessoal? Você quer saber quais são os seus maiores potenciais, mas também os seus maiores entraves? Esse vídeo é para você. Roda a vinheta. Então, eu quero muito falar sobre isso, visto que esse foi e ainda está sendo um pouquinho do meu ano pessoal em 2025. E, gente, assim, eu pude ter a comprovação na prática de como o 8 é um número de fato regido pelo poder pessoal. Nas minhas consultas de numerologia, quando um cliente tem um número de caminho de vida 8, um número de expressão 8, eu sempre bato na tecla que a numerologia contemporânea muitas vezes tem por hábito associar 8 a dinheiro. 8 é dinheiro. E eu acho que isso é muito, coloca esse número muito no diminutivo, porque é claro que numa sociedade capitalista precisamos de dinheiro, não é verdade? Porém, eu sempre vi o 8 mais como um número de poder pessoal, como é falado nos livros mais antigos da numerologia, porque se pegarmos o conceito de poder pessoal, o que é que de fato ele significa? Então vamos lá. Se eu sou uma pessoa que eu reconheço o que eu quero, o que eu não quero, que eu reconheço também os meus talentos, que eu não tenho medo de usá-los, não tenho medo de sustentar a minha autenticidade, e também, é claro, sabendo daqueles entraves que eu e qualquer outro ser humano carrega, mas mesmo assim eu dou minha cara a tapa, eu me coloco também aberta para o universo, eu tenho as minhas ambições e consigo, através de um planejamento, através de disciplina e foco em prol de acabar conquistando aquilo que eu coloquei na teoria, para que venha na prática, para que seja materializá-lo, eu estou colocando o meu poder pessoal na prática. Vocês não acham isso? Então, assim, ao longo de 2024, a minha vida passou por algumas transformações. Então, eu sempre tive o sonho de passar um mês na Europa, viajando, experimentando várias culturas e finalmente, graças a Deus, ao meu time espiritual, enfim, eu pude alcançar isso. E aqui estão algumas fotos minhas em Paris, em Londres, na Itália, na Espanha, em Portugal, enfim. O que tá, e para mim o grande aprendizado das viagens não é apenas só viajar e tirar essas fotinhas super fofas que vocês viram, mas é principalmente as pessoas que nós encontramos, né, ao longo do caminho, as histórias de vida que são trocadas, os locais que nós acabamos por visitar. E como eu tenho toda essa pesquisa que nunca vai acabar relacionada a símbolos, a tarô, por exemplo, eu vou colocar uma foto aqui numa igreja, numa cidade da região da Toscana, né, que se chama Siena, na Itália. Tem muitos dos símbolos, digamos, da dualidade, símbolos que a gente acaba sabendo, até pelo estudo do Tarot Rider-Waite, que são símbolos da cabala, do hermetismo, da lei da dualidade. E é claro que se a gente não tem o olho treinado, não tem, para além do olho treinado, eu diria um conhecimento desses símbolos, a gente vai achar, ai, que igreja bonita. E eu consegui ver na prática o quão a igreja católica, na sua concepção, na sua origem, está tão ligada com essas questões mais pagãs, embora isso acabe sendo meio que jogado para debaixo do tapete. Então, para mim é importante viajar e meio que fazer sempre essas pesquisas. Mas enfim, para além disso, para além do Donde Fluir, eu também tenho uma escola online de idiomas. E durante muito tempo eu acabei durante muito tempo, na verdade, eu não tinha uma escola, era eu dando aula de inglês, de espanhol, de português, mas me surgiu como é que eu posso dizer, algumas solicitações também de pessoas
pedindo aula de francês, de italiano, que são línguas que eu não domino, tal como eu sentindo que a carga estava ficando um pouco pesada, e acabou me vindo essa ideia de montar uma escola online. E ao ponto que você deixa um pouco de estar ali meio que a par de tudo e acaba, querendo ou não, contando com equipe, acaba indo para também determinados pontos que, por exemplo, eu não sei falar francês, italiano eu entendo, mas não sei falar. Então, aquilo dali está um pouco numa vibe fora do meu controle, sendo que, a priori, tudo aquilo estava no meu controle, como estava sendo as aulas e tudo mais, embora eu tenha desenvolvido uma metodologia. Mas o que eu quero dizer com isso? Que se eu não tivesse realmente desenvolvido a metodologia e ter dado meio que esse salto de fé, não, eu acho que vale a pena expandir o negócio, eu acho que você pode passar a sua metodologia para outros professores, eu acho que você pode confiar que ainda que você não esteja de fato lá ensinando, eles vão fazer na prática a sua metodologia e isso vai desafogar você um pouco e isso inclusive fazendo com que você tenha tempo de viajar. Então quero dizer, se eu não tivesse meio que seguido essa ideia e de certo modo tido um salto de fé nessa direção, eu talvez não teria colhido esses frutos. Então, de certo modo, eu precisei me conectar com o meu poder pessoal, que sim, estava na hora de eu expandir um negócio por uma direção, estava na hora também de eu honrar os louros do meu trabalho, porque eu estava trabalhando sem parar durante quase 3 anos, e me permitir, de certo modo, também me reconectar com esse lado meu mais aventureira, no pós-pandemia. Para quem não sabe, eu sou jornalista de formação e durante muito tempo eu trabalhei como repórter, também vou colocar umas fotinhas aqui, mas eu sempre estudei astrologia, tarô e numerologia desde a minha infância. O que eu não sabia era que isso poderia se transformar em uma profissão, porque na escola, né, a gente acaba sendo questionado o que é que você quer ser quando crescer. Eu quero ser médico, advogado, enfim, professor, mas ninguém vai pensar, eu quero ser astrólogo, eu quero ser tarólogo, eu quero ser numerólogo. Talvez, né, as novas gerações já tenham esse insight, mas não foi algo que aconteceu na minha época. Enfim, então, eu precisei, quero dizer, me reconectar com esse lado meu mais aventureiro, com esse lado que sempre quis explorar, e eu viajei sozinha, fiquei 30 dias em diferentes países sozinha, e acreditando também nos meus guias espirituais, que eu, embora eu estivesse sozinha em países desconhecidos, eles estariam lá me protegendo, e graças a Deus eu fui muito protegida. É claro que houve perrengues, porque não tem como você passar por 6 países, ficar um mês, passar por 15 cidades, não ter perrengue. Mas eu quero dizer que tudo isso que me aconteceu foi uma grande prova do meu poder pessoal, e para além disso, eu tinha uma resolução antiga de fim de ano, talvez desde 2022, que eu nunca consegui colocar em prática, que era de fazer exercício físico constantemente. E com isso, não vou mentir, acabar perdendo os quilinhos. E finalmente, até impulsionada pelo fato de que eu iria viajar, e que, caramba, eu estou muito sedentária, depois da pandemia eu tenho trabalhado em casa, amo fazer isso, mas de certo modo isso me deixou um pouco desconectada com o meu corpo. Eu fiquei muito, de certo modo, na minha zona de conforto. Então, eu também acabei, como uma forma de preparar o meu corpo para essa jornada, né? Que, ai meu Deus, vou viajar um mês, vou ficar sozinha. Então, eu preciso ter condicionamento físico. Então, eu comecei a andar de bicicleta todos os dias. Então, algo que começou por conta da minha viagem virou algo da minha rotina, que eu continuo fazendo e espero fazer isso com fé em Deus ao longo da vida. Então, queridos, o que eu tô querendo falar é que é o seguinte, tudo isso que eu fiz, eu não tenho dúvida que eu tive o suporte do meu time espiritual. Porém, se eu não me planejasse,
mentalmente, financeiramente, espiritualmente, se eu não fizesse as minhas planilhas, as minhas contas, se eu também não acreditasse em mim, que eu daria conta de certo modo, fazer uma certa transição dentre as coisas que eu estou fazendo, ter uma equipe, confiar mais no outro, nada disso teria acontecido, fora de também ficar um mês fora, sozinha, e querendo ou não lidando com os negócios daqui, porque eu acabo administrando e também acreditando que, meu Deus, mesmo depois de 3 anos infonada em casa, nem diria até 3 anos, eu vou voltar a fazer exercício físico e vou ser firme. Eu quero dizer que não tenho dúvidas que o meu time espiritual me apoiou, mas que isso dependeu das minhas ações práticas também, que isso dependeu do meu planejamento e do meu poder no sentido de acreditar em mim mesma, acreditar que eu seria capaz de seguir aquelas intuições e aqueles impulsos que estavam sendo dados para mim. E até por essa explicação, eu queria falar de um outro ponto associado ao número 8, que é justamente, né, aquele símbolo do infinito. Eu acho que o 8 também, nesse símbolo do infinito, do equilíbrio, acaba também nos trazendo uma mensagem de conexão entre o material e o imaterial. E eu acho que muitas vezes é discutido que fulano é médium. E no Brasil, a palavra médium ficou muito associada a um termo do espiritismo, como sendo as pessoas que incorporam. E sim, isso não deixa de ser médium. Mas diante dos meus estudos e da minha própria vivência, a forma que eu vejo a palavra médium é o seguinte: todos nós, em maior ou menor grau, somos médiums. E, na verdade, essa mediunidade, né, se a gente entende até em espanhol, é meio, né, o meio por onde algo vem, eu acho que todos nós temos essa conexão. Obviamente, alguns mais e outros menos. Eu acho que essa conexão entre sentir intuições, eu sinto que talvez a vida quer me levar para cá, a vida quer me levar para lá, e muitas vezes a gente acaba fazendo isso ou não por medo, por crenças limitantes. Então, eu acho que no ano pessoal 8, a gente pode ser muito divinamente guiado através dessas intuições que podem nos colocar em pauta de, ai meu Deus, será que isso não é muito ambicioso, né? Que é uma outra característica do número 8. Será que isso não é muito arriscado? E que acaba sendo realmente uma prova de fé, um salto de fé, se nós vamos usar desses fatores de organização, disciplina e foco em prol de correr atrás desses objetivos, em prol de consolidar esse poder pessoal, ou se vamos então ficar agarrados aos nossos próprios medos. Então eu busquei, através da minha experiência, inspirá-los para quem está vivendo esse ano pessoal 8, para que vocês não percam a oportunidade de explorarem completamente o poder pessoal de vocês diante dessas intuições, né? Só completando o que eu estava falando, que eu acho que o médium acaba sendo o nosso corpo, ser esse canal da manifestação, da materialização dessas intuições que nós sentimos guiados a fazer, mas por um medo, por crenças limitantes, a gente não faz. Ok? E se vocês querem fazer, digamos, um mapa numerológico anual, ou um mapa numerológico assim, que a gente faz um na vida, um mapa numerológico anual, gente, é mais assim de previsões da numerologia ao longo do ano. Mas tem um mapa numerológico mesmo, que a gente só faz uma vez na vida. Eu acabo fazendo os dois, tal como se vocês quiserem jogar tarô ou alguma consulta astrológica, que eu também faço mapa astral, mapa vocacional, sinastria. Sintam-se à vontade para falar comigo através dos contatos que estão abaixo. Eu desejo um ótimo ano, pessoal 8, para todos, com muito vigor, muita saúde, muita paz e sem medo. Eu acho que é uma palavra-chave desse período.
E peço que curtem, compartilhem, se inscrevam, enfim, comentem. Vai ser uma honra receber essa troca com vocês, tá bem? Um beijo. Tchau, tchau.